Olá, o Informe Blumenau Entrevista está de volta e já começo fazendo um parêntese. Nesse segundo semestre de 2025, nós demos um tempo nas gravações aqui no nosso estúdio, priorizando as entrevistas curtas, entrevistas mais rápidas, mais diretas, já pensando em voltar em 2026, ano de eleição, ouvindo os pré-candidatos, os candidatos, as pessoas envolvidas no processo. Mas nós vamos abrir algumas exceções ainda nesse final de ano por conta da circunstância, da pessoa e dos fatos. Como agora com o Dirley Paz, ele que é pastor, ele que foi candidato a vereador na última eleição, mesmo detido, e obteve 1.795 votos. Dirley, obrigado pela tua presença aqui, seja bem-vindo. Alexandre, eu que agradeço o espaço que você está abrindo para nós estarmos aqui contando um pouco da nossa história, do que passamos nesses últimos anos aí, que se aproxima aí praticamente quase 3 anos, nós estamos nesse dilema e hoje eu estou aqui com o coração aberto para falar tudo o que passamos. Coisa boa, a entrevista já promete, né? Você já deve imaginar. Então curta, compartilhe, deixe seu comentário para que mais e mais pessoas consigam acessar essa entrevista. Vamos lá, tem muita coisa para conversar contigo, Dirley. Pela minha contagem, você me corrige, foram 2 momentos detidos, eu queria começar com isso. 9 meses no presídio regional de Blumenau, que já foi considerado uma das piores unidades prisionais de Santa Catarina. Eu quero que você fale um pouquinho da tua experiência pessoal. Como é que foram esses dias, pessoalmente para ti, como é que era a tua rotina? Então, Alexandre, as 2 prisões, a primeira prisão foi 4 meses e a segunda foram 5 meses. Então, no total, foram 9 meses detido e com 11 meses eu fiquei em prisão domiciliar com tornozeleira. Eu vim do mundo que com 18 anos de idade, eu já estava dentro de uma igreja. Eu não tenho contato com crime, com presídio, eu nunca tive essa experiência. E da noite para o dia, no dia 17 de agosto de 2023, 6 horas da manhã, nós fomos pegos de surpresa em casa. A minha esposa, ela me acordou e falou: a polícia está na porta. Aí eu falei assim: não devo nada, brincando, não devo nada para a polícia. Fui lá. Quando eu cheguei na porta, eu já estava com 9 policiais rodeando minha casa, 3 caminhonetes da Federal que trancaram minha rua, e ali começou aquele dilema de uma pessoa, um cidadão de bem, pai de família, há 25 anos casado com a mesma esposa, frequentando a igreja, sem ter contato com o mundo do crime, sendo tratado como um marginal, como um bandido. Então ali começou a saga e aí fomos à Polícia Federal, demos depoimento e consequentemente nós então fomos encaminhados para o presídio. Aí que quando eu chego no presídio, eu ali me preocupei muito. Por quê? Porque dentro das galerias, eles já tinham acompanhado através da imprensa, que toda a imprensa publicou, e eles já sabiam que eu estava chegando. Aí começaram a bater nas grades, o Bolsonaro chegou, o Lambigota, e aquela história tipo, atitude de esquerda. Os presidiários, 90% lá dentro, lá 99%, são defensores da esquerda do Lula, e aí eu automaticamente... Mas como é que o senhor sabe isso? Porque isso eu convivi lá dentro. Entendi. Então hoje eu falo com propriedade. Eu falo com propriedade, depois a gente vai tocar nesse assunto, porque eles começaram a comemorar. E ali eu me preocupei. Aí o policial penal chegou e disse: Dirley, nós vamos trazer segurança para ti. Só que você citou no início da entrevista que Blumenau é um dos piores presídios do sul do país. Sim. Ele não tem segurança, ele não te dá segurança porque ele não tem estrutura. Isso a culpa não é dos policiais penais, do diretor do presídio, não. E já foi muito pior, mas continua muito Exatamente. ruim. E segundo os relatos dos presidiários que estão ali 30 anos presos, 20 e poucos anos, que ficam rodando no estado, eles dizem que a pior unidade é Blumenau. E ali eu me preocupei muito. Por quê? Porque eu sabia que eu estava entrando num ambiente onde que era totalmente contrário daquilo que eu defendia, daquilo que eu acreditava. E ali nós começamos uma situação bem delicada. Como é que ficaste? Tu ficaste na cela com quantos, com quem, ou ficaste sozinho? Como é que foi? Não, eu fiquei na cela, nós ficamos em 16 pessoas. Dessas 16 pessoas, estava ali um cara que está 40 anos preso,
que ele ficou rodando o estado e chegou em Blumenau faz 10 anos. Não poderia estar no presídio, né? Não poderia. Só que ele tinha ido pro semiaberto e tinha dado problema lá em cima de questão de organização criminosa, aí mandaram para nossa galeria. Então nós ficamos em 16 na galeria. E gente do Rio de Janeiro, que já matou 7 pessoas, tipo, dentro do presídio mesmo, com relatos, e as 16 pessoas você tem que conviver dentro daquele. Agora você imagina, você da noite pro dia cair dentro do presídio com 16 pessoas que você nunca viu, não leva a vida que eles levam, e você tem que aprender a conviver ali dentro, porque a tua vida está em risco. Porque quem tirou a vida de 15 pessoas, 10 pessoas lá fora, que já aconteceu ali, para tirar mais uma, não vai mudar nada. Não vai mudar nada, Alexandre. Então, a situação, o que eu hoje, olhando para o meu passado recente, eu vejo que o seguinte, eles vão te tirando do jogo, tu sabe que foi uma perseguição política, principalmente da segunda prisão. Eles vão te tirando do jogo, eles não querem saber da tua integridade. Se é pai de família, se não é, vai para lá e o que vai acontecer, o problema é teu. Vamos lá, como é que o senhor classifica os atos de 8 de janeiro de 2023, quando houve a invasão e a depredação da sede dos 3 poderes, agentes de segurança agredidos, muita manifestação? Qual é a tua percepção? O 8 de janeiro, ele ficou muito marcado porque eles invadiram, segundo o que eles relatam, invadiram Brasília. O projeto de que eles estão vendendo ali, de que eles depredaram, nós precisamos o seguinte, eu sou a favor de que quem quebrou, invadiu, precisa ser punido. Essa pessoa tem que ser punida. Por quê? Nós não podemos concordar em depredar patrimônio público. Não podemos. Mas muita gente fez isso. Né? Independente se é direita ou se é esquerda. Sim, independente é direito ou se é esquerda. Independente. Só que o que me chama a atenção é que se você voltar, e você é jornalista há 30 anos, vocês devem ter relatado, que a esquerda invadiu Brasília, depredou. Lá na década de 90. Mas agora, nós estamos falando de 2023. Não, tá? sim. Só que os anos não pode apagar, tipo, um crime. Porque foi na década. Mas também não pode justificar um outro, porque aconteceu há 30 anos. Nunca houve esse movimento, nunca houve um movimento desse porte em Brasília, da invasão sede dos 3 poderes. Só que independente se você invadir um poder ou os 3, tem que ser punido. Ok. Beleza. Invadiram em São Paulo recentemente agora. São Paulo invadiram a Câmara dos Deputados Estaduais. Depredaram. Não aconteceu nada. No dia 8 eu não estou para justificar. Quem quebrou tem que ser punido. Me identifique quem quebrou. Isso é isso que eu preciso. Identifique-se quem quebrou. Mas a invasão tá errado. Quem depredou, quem ameaçou. Não, beleza. Agora você entrar num órgão público e você pegar 17 anos de cadeia por você invadir um órgão público, você está entendendo? Então não justifica. Mas podia ter negociado a pena. Não teve oportunidade para todos. Eles estão vendendo uma imagem que não é. Eu falo isso porque eu estou dentro de um contexto do processo do 8 de janeiro e não é bem assim não. Depois eu quero te perguntar sobre isso. Sim. Como é que o senhor classifica as manifestações de gente que incendiou ônibus, colocou bomba em caminhão de combustível, fechou estradas, colocou miguelitos, que foram fatos que aconteceram após a eleição? É que eu volto a te dizer, você criar esse tipo de cenário, identifique-se quem fez. O problema, Alexandre, eu não estou aqui passando pano para quem quebrou e quem criou esse cenário nas estradas colocando esse miguelito, se é que colocaram. Eu não vi. Tem um monte Incendiou o caminhão, eu vi. Tem que ser punido. Bomba em caminhão de combustível também foi colocado. O problema, Alexandre, é que eles estão colocando o seguinte, jogando todos no mesmo grupo e punindo todos. Você não está identificando. E mesmo que identifique, por exemplo, nós temos um bandido de alta periculosidade sendo solto, certo? Como no Rio de Janeiro, nós estamos acompanhando alguns casos, já acompanhei. E nós temos um cara, uma Débora do Batom, que tem 14 anos detida, pô. Então, se não dá, por mais que você queira... Mas não foi só o Batom, né? Vamos combinar que ela era uma líder ativa do processo naquele momento. O que você chama de líder? Liderança era quem participa da organização, quem incentiva, quem organiza para participar. Entendi. Agora você colocar uma pessoa, porque ela usa o Instagram para convidar o povo para ir para Brasília, você colocar ela 14 anos
E um cara, como eu acompanhei dentro do presídio, eu falo isso com propriedade hoje, dentro do presídio, um cara que matou criança foi punido a 18 anos. Por falar em liderança, o senhor foi, eu vou usar essa palavra, uma vez o senhor me pediu para não usar, mas o senhor sabe que o senhor foi. O senhor foi uma das principais, talvez a principal, liderança com visibilidade daqueles atos em frente ao 23BI, logo após a eleição e que culminaram, depois foram até depois ali de janeiro. A minha pergunta, vocês questionavam o quê? O que nós questionávamos? A eleição transparente. Mas a eleição não foi transparente? Cara, eu digo o seguinte para ti, você acredita que foi? Eu tenho certeza. Qual a certeza que tu me dá? Não, eu tenho certeza. Vamos lá, vamos fazer diferente. O PL elegeu o maior número de governadores, o maior número de deputados, o maior número de senadores. Essas eleições foram fraudadas? Eu te pergunto, um camarada, eu falei na Rádio Mineira, lá no passado, qual foi o deputado mais votado da história do Brasil em Minas? Nicolas Ferreira, 1 milhão e poucos votos. O governador foi eleito no primeiro turno. Sim. O senador mais votado da história em Minas também, Cleitinho, Sim. com 12. Beleza? E o Lula consegue ganhar no primeiro turno. Mas qual é o problema? Então, aí você acha que aí eu digo o seguinte, aí você acha que um cara que ele vai para onde? Ele vai votar no Nicolas Ferreira, no Cleitinho e vai votar no Lula? Não, mas não é essa conta. Não é essa conta, porque não quer dizer que o cara que votou no Nicolas Ferreira precisa votar no Lula. É que quantas pessoas não votaram no Nicolas Ferreira? Minas é um dos estados que tem o maior número de eleitores do Brasil. Então, as pessoas não votaram no Nicolas, não votaram no Romeu Zema. Quantas pessoas não votaram? Essas pessoas foram para o Lula. Por exemplo, em Santa Catarina, o Jorginho não ganhou com 70%? Quantos votos o Lula fez aqui? 1 milhão, mais de 1 milhão. Então não dá para botar nessa conta ali. Aí eu te digo para ti o seguinte, por exemplo, exigir uma eleição transparente, hoje você vai num botequim, tomar uma Coca-Cola, você pagar no cartão de crédito, você recebe um comprovante que você pagou. Agora você vai para uma eleição aonde você não... Mas de lei, a regra sempre foi essa ao longo dos tempos. Mas para toda regra tem exceção. Vamos lá, vamos pensar. E eleição, nos países mais avançados do mundo. Mas o Brasil sempre foi uma referência na eleitoral. Tu diz para a Europa, um país desenvolvido, para os Estados Unidos, que é um país desenvolvido. Mas todo mundo fala que a eleição dos Estados Unidos é a mais complicada do mundo. Mas demora. Mas é transparente. Depende, ela não é uma eleição total. Ela pode demorar, mas sendo transparente. Sim. Vamos lá. A primeira vez que o senhor foi detido, em agosto de 2023, 6 meses depois do ato do 8 de janeiro, o senhor foi detido porque, no entendimento do STF, teve participação ativa na formação de um grupo de WhatsApp chamado Festa da Selma, que teria organizado viagens de comitivas a Brasília para participar daqueles atos. O senhor participou? O senhor organizou? O senhor esteve na linha de frente? Vamos lá. Quando eu olho para a prisão, a primeira prisão, chega a ser bizarra e a segunda é uma vergonha. Essa é a minha opinião. E eu vou dar fatos. Primeiro, eu estava no grupo da Selma. Nunca coloquei uma palavra lá dentro. Não sei nem quem me colocou. Primeiro ponto. Eu estou sendo punido, fui preso por uma coisa que eu não vi quem me colocou, nunca falei uma palavra e desafiei a justiça na audiência, comprovado em que eu estava. A única coisa que eles pegaram um vídeo meu e falaram que eu estava sendo preso porque eu convidei o povo para ir para Brasília. Ponto. Ali foi o ponto-chave de onde eles pegaram e falaram que eu estava sendo preso por aquele motivo. Agora, eu não tenho essa liberdade, então, para convidar o pessoal para uma manifestação pacífica, que o próprio vídeo dizia que era uma manifestação ativa, é uma manifestação pacífica, ordeira, e nós não queria quebradeira. Está lá o vídeo. Agora, voltando só à questão do 23BI, o senhor falou da lisura da eleição. Eu me lembro bem que o senhor, nas manifestações eram intervenção federal, ditadura, com Bolsonaro. Algumas vezes. Várias vezes as pessoas estavam numa defesa de que o exército assumisse, ou seja, romper a democracia. Né? A gente na história, a gente lutou muito para uma retomada democrática nesse país, onde todo mundo pudesse se manifestar. Então o senhor está falando que a briga foi sobre lisura? Não, a briga me parece que
vocês estavam inconformados com o resultado da eleição e queriam que a eleição se ganhasse no tapetão. Não é tapetão. Intervenção federal é o quê? Não, peraí, depende de quem pediu intervenção federal. O senhor? Tá, calma. O senhor tá lá com uma carta, tem foto. Não, sim, estou me referindo ao seguinte, o que nós estávamos exigindo. O Exército não é soberano? As Forças Armadas? Ela é diretamente ligada ao presidente da República, garantir a segurança. Ponto. Nós queríamos que ele entrasse... Mas ele está ligado ao presidente da República, o presidente eleito já era outro. Não, 2022 não era. Mas só que o presidente Jair Bolsonaro não fez esse pedido. Sim, mas só que... Não fez esse pedido porque ele sabia que não ia ter. O que eu acompanho na imprensa, na época, acompanhei na imprensa, é que eles queriam ligar todos nós a defender, estavam em defesa do Bolsonaro. Não. Ninguém foi para frente dos exércitos defender o Bolsonaro. Estava defendendo... Pelo amor de Deus. Não, daí você interpreta como você quiser. Não, pelo amor, mas tem vídeo, mas se tu pegar os vídeos lá... Não, nós estávamos defendendo, eu sempre defendi a causa da transparência das eleições e defender o Brasil. O Bolsonaro está no meio, beleza. Agora... não, mas só me dizer que não foi por conta do Bolsonaro. Não, tipo assim, é que eu disse, você pode ter a tua opinião e eu vou respeitar. Não, ok. Eu estou lhe perguntando, esse é o nosso papel. Nós sempre fomos para a rua para defender o Brasil, como hoje eu continuo defendendo a causa do Brasil, porque o legado que eu quero deixar nesse mundo para minha família é um país cada vez mais justo. Agora, falar em transparência, falar em democracia, que a própria esquerda fala, que eles mesmos lá em 88 votaram contra a democracia, os deputados deles, sabe, eles falam tanto em democracia que eles mesmos votaram contra. Bom, vamos lá. Na ação, na sua defesa, com relação ao processo judicial, o senhor foi obrigado a participar de um curso sobre democracia, o senhor foi obrigado a pagar multa, são as medidas cautelares. Sim. Que o STF diz que aplicou para todas as pessoas que não tiveram um delito de muita intensidade. O que o senhor leva desse curso que o senhor foi obrigado a fazer? O silêncio é a resposta. Eu não vou nem te responder. Por quê? Eu não vou te responder. Mas qual motivo? Eu posso ter esse direito? Não, o senhor pode ter esse direito. Eu tenho direito de lhe perguntar. Sim. Porque você não vai responder. Tá. Vamos lá. O senhor teve sua candidatura a vereador, boa parte do processo na cadeia. Mesmo assim, fez 1.795 votos. O senhor faria mais votos se estivesse solto? Sem dúvida. Sem dúvida, né? Fui preso em setembro, fiquei praticamente quase 30 dias longe da eleição, sem rede social e sem estar na rua. Eu não pude pedir voto para mim, inclusive eu não votei em mim, né? Foi uma eleição que eu mesmo não fiz 1.795 votos e não votei em mim. Mas sem sombra de dúvida. Vamos lá. O próximo passo, ser candidato novamente? Então, é uma pergunta que eu recebo diariamente. Eleição, ela é muito dinâmica. Mas eu voltei com sede de continuar, porque eu não tenho motivo nenhum para me recuar. Agora estou filiado ao PL, agora a eleição, hoje nós precisamos, primeira coisa é ir para a rua agora para vencer uma eleição com a direita e fazer com que a esquerda saia do poder, porque nós estamos vendo o resultado que está aí. Esse é o foco principal da eleição de 2026, é nós fortalecer deputado federal, deputado estadual de direita e principalmente o governo federal. Aí 2028, se eu tiver tudo indo bem como está, não tem problema nenhum eu concorrer mais uma vez. Vamos lá, o senhor é pastor, eu quero entender qual é a igreja, como é que funciona a igreja que o senhor congrega, e estamos aí nos encaminhando para o final, e como é que o senhor avalia a relação entre política e religião, religião e política? Eu congrego na Assembleia de Deus, até inclusive ministrei no meu setor no domingo à noite, com o pastor Fábio, ali eu congrego na Assembleia de Deus. A questão relação política-igreja, a Bíblia, ela fala muito mais em política de que muitas pessoas imaginam. Vamos lá. José foi governador do Egito. Tu acha que ele governava o quê? De qual forma? Neemias, quando ele foi reconstruir os muros de Jerusalém, ele foi reconstruir de qual forma? Ele recebeu uma carta do rei Artaxerxes para chegar em Jerusalém e reconstruir. Então a Bíblia é recheada
de textos, contexto, que falam sobre política. José de Arimateia, que tirou o corpo de Jesus lá. Então, tipo, o seguinte, foi vários pontos que a Bíblia fala de política. E a política e a igreja, ela precisa caminhar junto. Ela precisa caminhar junto. Porque nós defendemos, nós como cristãos, defendemos a vida. Nós, por exemplo, combater o aborto. Nós defendemos a legalização das drogas. A legalização, a contra a droga. Nós somos contra a droga. Tá. Nós defendemos a legalização. Não legalização. Não legalização das drogas. Então, a igreja ela precisa ter esse posicionamento, Alexandre. Aí as pessoas perguntam para mim, pastor, uma pessoa cristã pode votar na esquerda? Não, cristão não pode ser de esquerda. Por quê? Por quê? Porque a esquerda está lá defendendo o aborto. A esquerda, ela não fez um projeto de lei ali, o Lindenberg Faria estava batendo lá para liberar uma quantia de droga. Estava ou não estava? Estava, sabe que estava. Agora, eu como cristão, eu vou receber a senhora que está lá orando para Deus libertar o filho da droga e ela vai lá e vota no partido de esquerda, que concorda com a liberação das drogas, pô. Não dá para, não tem como. O senhor sabe que isso não é uma política de Estado, né? Tanto aborto quanto a questão da legislação, são leis que são reguladas no Congresso. Sim, mas é o que eu quero dizer, não tem como um cristão defender a esquerda, defender esse governo, achando que está no caminho certo, não tem. Assim, se é cristão... O senhor não acha que isso é usar da fé para tentar induzir o eleitor no voto? Não, é usar a Bíblia para defender princípios e valores, Alexandre. Não tem. Por exemplo, a pessoa está lá durante o dia com a família dela, à noite ela vai numa igreja buscar a presença de Deus pela família, mas ela está lá votando no partido de esquerda. Cara, eu tive uma experiência, quando o meu advogado porque eu fui saber que eu era avô, nascer a primeira neta minha, dentro do presídio. Então eu passei aniversário dentro do presídio, passei aniversário de casamento do presídio, final do ano, e recebi a notícia que eu seria avô. Escuta assim, quando o agente penitenciário ele vai me buscar no parlatório, coloca algema nos pés, nas mãos, aquela coisa toda, eu andando para a cela, de cabeça baixa, e eu comecei a meditar sobre essa questão da esquerda defender o aborto. Eu dentro do presídio, indo para a cela, porque eu tinha recebido a notícia que no ventre da minha filha estava a primeira neta minha. Ali que eu tive convicção de assim, eu preciso continuar a lutar. Não dá para aceitar. Uma criança ser morta no ventre de uma mãe. O senhor sabe que a esquerda não defende o aborto, ela defende em algumas condições específicas, principalmente de estupro contra a criança. Mas só que aí... Mas não o senhor dizer que defende o aborto não é uma verdade total. Não é uma questão de aborto, todas as pessoas podem sair abortando. Não, as pessoas... dar o direito à mulher, à menina, principalmente em caso de crime, de estupro, de pegar uma gravidez não desejada. Ela tem esse direito? Eu acredito que sim. E a criança não tem o direito de viver? Mas a criança é fruto de uma relação de violência? Independente. Ela não é culpada por o Estado não gerar segurança. Mas e a mãe é culpada? Não, também. Mas ninguém obrigou ela a criar. Não. A política da adoção hoje não está grande no Brasil? Mas aí ela vai fazer toda uma gestação para isso. Agora, para evitar 9 meses, então matar uma criança Não é matar, é interromper uma gestação. Não, mas se tem vida, não vai matar. Interromper uma gestação. Não, mas se tem vida, vai ter morte. Uhum. Então, por isso eu não concordo. E a esquerda, ela bate em cima dessa tese, e eu, tipo o seguinte, quando eu olho para minha neta lá hoje, inclusive está lá, dormiu essa noite na casa. Quando eu olho para minha neta, eu olho o seguinte, a coragem de uma pessoa entrar num consultório para tomar alguma coisa ou para botar uma criança, tipo, não dá para aceitar. Não é uma criança, é um feto. Tem vida. Tá, mas não é uma criança. Mas tem vida. Tá ok, não, só para deixar claro, pra gente... Mas tem vida. Então, eu vou bater contra sempre essa questão. E aquilo eu disse, cristão que vota esquerda, como diz o bordão do pastor Valadão, não acredite não. Disley Passa, quero lhe agradecer, né, desejar boa sorte nessa tua nova empreitada, então, teus novos caminhos, e mais uma vez, obrigado. Alexandre, eu que agradeço, e eu só quero fazer uma adendo do que a gente ficou de responder. Você perguntou por que dentro do presídio eu sabia que são de esquerda. 99%. Porque eles falavam para mim. Eles falaram. O senhor conversou com todos lá? Vamos lá. As galerias
tipo assim, ela a galera fechada. Tem quase 1000 ali, você falou com eles? Não, o que eu conversei, eu sugiro, eu falo com 99%, é daquelas pessoas que eu conversei. O senhor sabe que não sei quantos prefeitos e secretários foram presos aí da direita, né? Sim. Sim, tá bom. Não, mas por isso que eu estou colocando... Muitos casos de crimes são pessoas ligadas que defendem a direita. Assassinato, homicídio, como todo mundo, tem de direita, tem de esquerda. Tem bandido de direita, tem bandido de esquerda. Sim, tem, eu não estou dizendo que não, mas eu estou dizendo o seguinte, 99%, por quê? Então tem 1% só de direita no presídio. Cara, se tiver, tá? Aquilo que eu se conversei. tiver, tá bom. Eu conversei. Porque quando o Lula aparecia na televisão, eles começavam a se comunicar, o pai Lula vai falar. Eles falavam, chega a arrepiar quando eu vejo o pai Lula falar. Aí eu queria questionar o porquê que aquela situação. Então é o seguinte, eles comemoram quando o Lula fala na televisão. Eu falo isso, Alexandre, sem dúvida nenhuma. Mas o senhor sabe que não bate, não é, o senhor viveu lá dentro, mas não dá para generalizar assim. Não, mas onde eu estava, eu passei... Não, o senhor estava numa cela com 16 pessoas, mas não dá para dizer não, que mas Alexandre, num presídio não, Alexandre, não sem contato, pô. É que o senhor está fazendo uma ilação que... Não, mas eu tenho... por exemplo, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, é todo colada. Você está acompanhando. Aí os caras, o pai Lula vai falar. Então é o seguinte, quando o cara vai lá votar na esquerda, no domingo de manhã, ele está trazendo alegria para milhões de presidiários. Aonde que um pai de família, ele vai lá votar na esquerda para alegrar o camarada que está dentro do presídio que cometeu crimes hediondos? Não dá para aceitar. Esse é o Dirley Paz, essa é a posição do Dirley e a nossa posição como Informe Blumenau é abrir espaço para você que está aí, fazer sua reflexão. Foi um papo denso, então, portanto, curta, compartilhe, comente, fale sua opinião. Lembrando que o vídeo completo vai estar no nosso canal do YouTube, vai estar no nosso site e nós vamos postar alguns cortes a partir de agora no Instagram. Um grande abraço, até a próxima!